coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, na tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força, de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, tanto na sua parte virtual como presencial, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, na parte material, estão abertos os trabalhos da noite de hoje.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Gratidão ao nosso irmão Cícero. Deixa eu fazer partilha. Pronto? Ok. Bom, gente, na noite de hoje, nós vamos estar aqui com a mensagem número 4, do Verdades que te foram ocultadas, datado de 3 de janeiro de 1948. E o nosso irmão Pedra Roxa inicia a mensagem assim: como a natureza nada força e nada precipita, fomos também contemplados com o livre-arbítrio para agirmos livremente, colaborando ou dificultando a boa marcha do progresso. Porém, até ela obedece às suas próprias leis, pois, de outro modo, tudo estaria perdido, dado a nossa ignorância. Assim é que a humanidade muitas vezes permitida e deseja mais. Falta-lhes a coragem que neutraliza e controla, advindo daí mais uma razão para justificar que tudo se relaciona e se transforma. As boas inspirações perduram indefinidamente, até que o certo e o verdadeiro venham substituir toda ilusão e falsidade. Opor-se a esse sentimento íntimo desta inspiração é contrariar a lei natural de evolução e sofrer a consequência da dúvida que estabelece na própria consciência. Amor, atenção, palavras de conforto e qualquer gesto nobre, mesmo ocultos aos olhos da humanidade, são caridades que chegam ao conhecimento do divino. Eu não entendi porque caiu. E carinhosamente anotados para serem retribuídos no momento oportuno. O ser humano ignorante sofre mais nos momentos críticos, até mesmo no momento de receber a caridade, porque ela geralmente fere a sua vaidade, ao passo que o esclarecimento tudo suporta com resignação e, pelo conhecimento das leis, sempre encontra meios para justificar os males da vida sem nenhuma revolta. À medida que o ser humano se esclarece dentro destas leis, vai conseguindo prever muitos acontecimentos com precisão. Prever os acontecimentos pela sabedoria não é difícil. O mais difícil é determinar a época exata em que eles serão realizados, porque isto depende do esforço ou da obstinação que se relacionem com os mesmos. O esforço abrevia, a obstinação força o estacionamento. Daí, eles podem ser antecipados ou retardados. Como a natureza nada força e nada precipita, fomos também contemplados com o livre-arbítrio, para agirmos livremente, colaborando ou dificultando a boa marcha do progresso. Porém, até ela obedece às suas próprias leis, pois, de um outro modo, tudo estaria perdido, dada a nossa ignorância. Assim é que a humanidade muitas vezes premedita e deseja mais. Falta-lhes as coragem que neutraliza e controla. Advindo daí, mais uma razão para justificar que tudo se relaciona e se transforma.
As boas inspirações perduram indefinidamente, até que o certo e o verdadeiro venham substituir toda ilusão e falsidade. Opor-se ao sentimento íntimo desta inspiração é contrariar a lei natural da evolução, opor-se, né, a esse sentimento íntimo desta inspiração é contrariar a lei natural da evolução e sofrer a consequência da dúvida que estabelece na própria consciência. Amor, atenção, palavras de conforto e qualquer gesto nobre, mesmo ocultos aos olhos da humanidade, são caridades que chegam ao conhecimento do divino e carinhosamente anotadas para serem retribuídas no momento oportuno. Então, meus irmãos, a mensagem de nosso irmão Pedro Rocha nos chama a atenção que nós precisamos estar atentos para alcançar a luz, procurando o apoio da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes que facilitam e auxiliam nesse processo evolutivo. Ora, a fé não pode ser uma fé cega, ela tem que ser uma fé raciocinada, uma fé que traga a certeza do conhecimento que, sim, é possível acreditar que vai ocorrer conforme a ação das leis universal. Então, quando nós compreendemos como funcionam as leis naturais e nos preparamos para praticar os nossos atos conforme a lei, nós vamos perceber que, tendo como exemplo a lei de ação e reação, ou ação e efeito, nós vamos perceber, quando nós fazemos algo, vai ter um retorno desse algo feito. Logo, você tira um aprendizado disso e aí, ora, desperta conhecimento. E aí você, sim, sabe que toda ação tem uma reação, portanto, a ação é quem vai determinar o efeito. Então, como é que a gente age na nossa vida? Tendo fé que vai acontecer algo positivo. Porque sabemos que as ações necessárias para que esse efeito positivo aconteça têm que ser ações dentro do equilíbrio das leis. E isso faz com que a gente tenha desenvolvido a capacidade de esperança. Por quê? Se nós sabemos como as leis funcionam, mesmo que não estejam funcionando no presente momento como a gente queira, temos a esperança, sim, que ela, funcionando no equilíbrio, vai trazer o resultado conforme a lei estiver agindo. Logo, é fácil para a gente termos esperança que, agindo dentro da lei, nós vamos adquirir o retorno da lei. Logo, também podemos desenvolver a virtude da caridade. E aí o nosso irmão Pedro Rocha vem nos ensinar que não só o que nós fazemos, como nós também recebemos de caridade, tem a ver com os nossos comprometimentos com a lei. Quando nós deixamos de praticar, nós nos comprometemos negativamente com a lei. Quando nós praticamos, nós ganhamos crédito com a lei. Logo, tendo fé que as leis funcionam e esperançoso que, no momento correto, nós receberemos segundo as nossas obras, nós teremos todas as oportunidades, ou aproveitaremos todas as oportunidades para praticarmos a caridade, e quando submetidos a ela, a necessidade de recebermos a caridade, nós vamos receber de corações abertos, sabendo que é a lei de retorno que está trazendo para nós, no momento da nossa necessidade, alguém que possa
alguém ou algo que possa nos auxiliar naquele momento mais difícil. Então, é preciso que a gente esteja atento como é esse mecanismo de funcionamento e como nós nos ajustamos nesse caminhar. Na sequência da mensagem, nosso irmão Pedra Roxa chama a atenção da questão do ser ignorante. E, por ser ignorante, passa-se por momentos críticos. E quantas as vezes que vai receber a necessidade, ainda passa por uma dificuldade de entender que ele está sendo alvo do auxílio da lei, tá? Porque está ferindo a sua vaidade. Pela ignorância, acha que não tem necessidade de receber aquele auxílio e, muitas vezes, dificultam o trabalho daqueles que vêm em auxílio dele. Quando tem o entendimento, há uma resignação, ou seja, eu sei que estou passando por um momento difícil, não porque estou sendo punido, mas porque é o resultado das escolhas e das minhas ações que agora eu estou passando pelo efeito. Vou ter a tranquilidade de encarar e passar por este efeito sem revolta, porque entendo que nada mais é do que o retorno, é a lei de retorno sendo aplicada sobre mim. Então, à medida que a gente vai se esclarecendo como essa lei se funciona, nós vamos conseguindo, inclusive, nosso irmão Pedra Roxa coloca, a gente consegue prever muitos acontecimentos com até precisão. Bem claro, tem um ditado antigo, né, que quem semeia vento, colhe tempestade, né? Porque a lei de retorno vai funcionar. Então, você consegue prever. Se alguém está em um desequilíbrio, fazendo ações desequilibradas em relação à lei, consequentemente, vai sofrer o revés da lei, chamando para corrigir as distorções por ele praticadas. Vai ter dor e sofrimento por causa disso. A dificuldade para alguns é justamente, nosso irmão pedagogista chama a atenção, é dizer a exatidão do tempo que ele vai ser realizado. Né? Eu dizer, olha, porque eu pratiquei algo hoje, daqui a 72 horas eu vou passar pelo efeito dessa ação. É difícil, porque existem outras leis envolvidas em relação ao equilíbrio da atuação de cada lei. Então, a lei de necessidade, a lei de progresso, a lei de ação e reação, a lei de amor, a lei de perdão, todas elas vão estar agindo e cada uma no seu devido momento, certo? Vai trazer para o indivíduo aquilo que mais é necessário ele passar por aquele momento. Então, pode fazer uma ação agora e, em frações de minuto, já passar pelo efeito, se a lei de necessidade assim determinar, que seja o mais rápido possível para que ele desperte, ou para que nós tomemos consciência da ação que fizemos, para não passar despercebida. Outras vezes, nós praticamos a ação, cai no esquecimento, porque o tempo de maturação dessa ação, para que o efeito se processe, é um tanto demorado, nós nos esquecemos da ação feita e, quando passa pelo efeito, começa a questionar as leis, por que está passando por aquilo, porque não consegue correlacionar o efeito com a causa. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado para poder nós abreviarmos a nossa caminhada, compreendendo como a lei funciona. E se eu sei que cada ação que eu cometo tem um efeito, eu vou procurar fazer ações
harmonizadas com as leis naturais, para que os efeitos sejam vivenciados de forma rápida na transição para o meu crescimento espiritual. Mas, se eu ficar obstinado para fazer algo que aquela ação não me traz proveito no nosso crescimento, vamos ficar estacionados. E aí, quanto mais eu for obstinado, mais tempo eu fico parado na trajetória da evolução. E aí, o nosso irmão Pedra Roxa nos diz o seguinte: quando nós trabalhamos com esforço para poder abreviar, antecipamos o nosso crescimento. Quando nós somos obstinados e mantemos o estacionamento, retardamos o nosso crescimento espiritual. Então, só depende de nós o nosso crescimento. E aí, nosso irmão Pedra Roxa afirma bem sabiamente: a natureza nada força, nada precipita. Tudo acontece no devido tempo, conforme nós já sabemos, ao tempo de plantar, o tempo de cultivar, o tempo da semente brotar, crescer, para poder depois ser colhido. E se esses tempos não forem observados, há precipitação e os resultados são funestos, ok? Embora que todo esse processo pode se dar com a nossa intervenção, é aí onde entra o livre-arbítrio, para que a gente escolha livremente se queremos antecipar a nossa marcha e a marcha do progresso do local, da família, da sociedade em que estamos inseridos, do planeta em que estamos inseridos, ou se vamos interferir nesse processo evolutivo, e aí a lei vai atuar dizendo, nos colocando numa posição de não é mais possível você interferir no processo evolutivo, você precisa ser neutralizado para não interferir no processo coletivo. E uma das coisas que as leis fazem para poder favorecer o processo coletivo sem a nossa intervenção contrária é nos tirando do ambiente, nos tirando da faixa vibratória para que os demais que já atingiram o equilíbrio não sejam perturbados com o nosso desequilíbrio. Ok? Então, as leis estão aí, e é que a gente precisa aprender a reconhecer, ver como funciona, prestar atenção à nossa interação com elas para poder sanar a nossa ignorância. Então, muitas vezes, nós ignoramos como as leis funcionam, leis simples, e que, por isso, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Por não entender bem, por exemplo, sobre o que é caridade, muitos pensam que dar óbolos, fazer donativos materiais, isso favorece, digamos assim, crescimento espiritual. Quando nós aprendemos que até uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, uma palavra de incentivo é caridade para aquele que, naquele momento, está necessitando daquilo. Ou seja, atender a necessidade do outro, naquilo que for possível, é uma atividade de caridade. É uma ação caridosa. Você dizer a outra pessoa que, sim, ela pode alcançar o que ela deseja. Ou dizer, não, esse momento não é propício para que você faça isso. A maneira como você interfere ou interage com o outro pode, sim, ser caracterizado uma
caridade de acordo com a necessidade que o outro esteja precisando, que o outro esteja manifestando para que você atenda. Então, o que acontece com a gente? Como a gente desconhece os funcionamentos das leis, falta para a gente coragem para neutralizar e controlar as ações que não são justificadas. E aí, o que é que acontece? Quando são justificadas, né? Quando já são, a razão já pode justificar aquela ação, aí sim, a ação deve ser feita, porque tudo se relaciona e tudo se transforma. Naquele momento, aquilo que parecia ser uma falta de caridade é a transformação da situação que o outro precisava para poder ter um impulso para modificar a sua atitude perante as leis. A outra coisa que nosso irmão Pedra Rocha nos chama a atenção para que a gente fique atento às boas inspirações, porque elas perduram o tempo todo. Aquilo que foi bom, consonante com as leis de equilíbrio, de amor e de verdade, ontem, hoje e amanhã, vai estar sempre dentro da lei de equilíbrio e inspiração favorável para o crescimento. E o certo e o verdadeiro vai estar sempre substituindo ou disponível para substituir toda ilusão e toda falsidade. Porque, muitas vezes, nós nos iludimos com algo que acha que é verdadeiro e, na realidade, é falso. E no momento em que não for mais permitida a permanência daquela falsidade, ela é desmascarada e a verdade se consolida. Assim. Então, gente, nosso irmão Pedra Rocha nos chama essa atenção, que a gente deve estar sempre buscando a inspiração, certo? Para manter a lei natural da evolução, para que a gente não sofra as consequências da dúvida, certo? Criando uma situação para a nossa própria consciência e nós aqui devemos depois corrigir. Não adianta estar cobrando da divina providência, não adianta estar cobrando do divino ajustador, se a gente se permitir ser enganado, né? Quando nós contrariamos a lei natural da evolução. Aí a consciência vai cobrar que a gente corrija esse erro, corrija essa distorção, e para isso, muitas vezes, a nossa consciência nos clama retornar lá no passado, lá aonde erramos, para corrigir e vir reconstruindo todas as consequências, ou ressignificando todas as consequências que tiveram daquela ação. Então, aí, ele nos conclama amor, porque o amor não é aquele que aceita tudo. Amor é quando faz tudo dentro da lei de justiça. Atenção para que a gente não ultrapasse os limites que a lei não permite. Tá? Que a gente tenha sempre palavras de conforto. E que todos os gestos sejam gestos nobres. Porque, mesmo ocultos à humanidade, essas ações são anotadas pelas leis divinas e, cedo ou tarde, vai chegar, ou melhor dizendo, no momento oportuno, vai nos ser retribuído cada ação, cada atenção, cada palavra de conforto, qualquer gesto nobre que tenhamos feito, a lei de retorno nos trará no momento mais oportuno. E aí, muitas vezes, a gente fica olhando assim, como funcionaria isso?
como funcionaria isso? Que a gente não consegue perceber claramente como a lei de retorno funciona. Aí faríamos o seguinte, você chega a um determinado lugar, onde o clima está pesado, você chega, sorri, dá um bom dia, uma boa noite, fala alegremente e envolve as pessoas naquele ambiente de energia, de alegria, e aquilo passa e você não anota como sendo uma ação ou um gesto nobre de compreender que o outro está nervoso e que você deve compreender e não retribuir digamos assim, um mau comportamento que ele teve em relação a você. Ponto. Anotado que você chegou e levou alegria para aquele local. Passa-se os dias, as horas, o tempo, você nem percebe. Em um momento em que você está tão assim, meio para baixo e tal, chega alguém do seu lado e aí, rapaz, o que é que está vendo? Você está para baixo? Vamos levantar esse astral aí, vamos pensar em algo positivo. Olha, aí, às vezes, assim, eu falo assim, os nossos irmãos evangélicos chegam assim, Deus te ama, viu? Jesus te ama, meu irmão. Olha, vamos elevar essa energia aí. Aquela palavra chega com uma força energética tal que nos tira daquele estado depressivo, daquele estado negativo, como lei de retorno daquela outra ação que a gente nem percebeu. E fez, mesmo que tenha feito, sem esperar esse retorno. Mas está anotado lá no universo que, em algum momento, alguém precisou da compreensão e você foi compreensivo. Alguém precisou da alegria em um momento de tristeza e você trouxe essa alegria. Alguém precisava de um esclarecimento e você esclareceu aquela pessoa. Lá mais adiante, quando você estiver na dúvida, vai ter alguém para lhe esclarecer. Quando você estiver triste, vai ter alguém para te alegrar. Né? Quando você tiver dúvida, vai ter alguém para lhe auxiliar a encontrar a certeza. É a lei de retorno. Ok? O nosso irmão Pedro Rocha, na mensagem de hoje, traz 3 virtudes para que a gente esteja atento. Fé, porque a gente precisa entender, compreender o que a gente aprende aqui no trevo, que o quê? A fé é a recompensa do saber. Não é? Quando a gente sabe como funcionam as leis, a gente acredita que elas funcionam. Certo? Ele traz também a esperança, né? Quem sabe que as leis funcionam, tem a esperança no momento certo ela atuar, que aí vem os antigos, tem aquilo assim, quando Deus tarda, vem a cavalo, né? Já está a caminho, aguarde que ele está vindo aí a galopes. E você tem que estar atento para poder não perder, como diz o ditado popular, que o cavalo selado não passa 2 vezes, né? Só você tem que estar pronto para montar e seguir a sua viagem montado naquele animal, naquele cavalo. E, por último, vem a questão da caridade, que a caridade é ou a oportunidade de você fazer ou a oportunidade de você ser o objeto para receber, né? Ser o ponto para receber a caridade. Então, fé, esperança e caridade, que a gente tenha essas virtudes nesses tempos mais difíceis, porque as leis não faltam, a espiritualidade é independente de denominação religiosa, desde todo aquele credo, a espiritualidade está sempre acima disso e tem como missão sempre nos auxiliar no nosso crescimento. A esperança faz com que a gente não esmoreça, que a gente persista, porque no fim vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não é o fim, né? E a caridade, todo momento que a gente puder praticar, façamos, mas façamos a verdadeira praticada, a verdadeira caridade, que é libertar todas as consciências que estiverem ao nosso alcance das falsas ilusões, inclusive a nossa própria consciência. Gratidão. Obrigado, meu irmão Cícero. Obrigado, meu irmão Ernesto. Obrigado a todos os meus irmãos na noite de hoje. Obrigado a você, José.
Vamos fazer a prece de encerramento. Depois a palavra será franqueada para quem queira fazer uso dela. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual e presencial da loja esotérica semidista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Palavra agora